atingir uma meta pessoal ou atingir um sonho. Se trata de sorte, essa história nos provará que não. Por isso, fique atento. O nascer de um campeão começará agora! Na escola de ensino médio Jiritsu, uma garota convida um rapaz chamado Makunouchi, vulgo Ippo, nosso protagonista, para ir no cinema junto com alguns amigos. Ele fica surpreso, porém acaba negando o pedido, dizendo que ajudará a sua mãe no trabalho da família, que é alugar barcos de pesca. Ela fica decepcionada com a negação do garoto e com algumas amigas comentam que ele nunca aceita os pedidos de sair, e cogitam o motivo disso ser porque ele é um coitado que só apanha dos valentões. Na saída para casa, Ippo se depara com o Mezawa e seu grupo de amigos. Eles começam a zombar dele por trabalhar com pescaria e chutam o coitado de ladeira abaixo. O valentão diz que ele fede a minhoca e aplica vários tapas na cara do coitado. E ainda por cima, aplica um soco no seu rosto para finalizar, o que o faz sangrar pela boca. O Mezawa fala ainda que se ele fede assim, provavelmente a sua mãe fede também. Ippo demonstra um sinal de indignação, o que faz o delinquente entender isso como uma afronta. Então, dessa forma, volta a agredir ele. Entretanto, um homem que avistou de longe a agressão os impede de prosseguir com o espancamento. O homem os chamam de fracos e pede para eles não ficarem se achando, atiçando assim os garotos a partirem para cima dele. Ele então desvia facilmente de todos no local, os fazendo cair um em cima do outro. E além disso, ao desviar, tirou todos os botões do uniforme deles, o que os deixam extremamente amedrontados e saem correndo com o rabinho entre as pernas. Ippo fica impressionado com o que acabou de ver, porém desmaia de tanto que apanhou. O homem tenta acordar o garoto, mas não consegue. Ele pensa em desistir do menino, mas o leva para a academia de boxe. Acordando nesse local, Ippo se surpreende com um monte de pessoas treinando. O homem o aborda e diz que quando ele voltar à realidade, ou seja, ficar bem da cabeça depois que tanto apanhou, pode voltar para casa. E ainda diz que odeia quem bate nos mais fracos, mas também despreza aqueles que deixam isso pra lá. Ippo fica frustrado, mas não faz nada além de agradecer e sair triste do local, o que parece deixar o homem indignado. Ele assim pega o jovem pelo gogó e diz que se ele é tão frustrado ao ponto de chorar, então ele deve revidar. Dessa forma, desenha o rosto do valentão no papel e cola no saco de treino, para que o Ippo possa bater. O mesmo fica sem entender e leva logo um cascudo para ficar esperto. O homem argumenta que se ele fizer isso se sentirá muito melhor e dá um chute na bunda do jovem para incentivá-lo. Dessa forma, Ippo aplica um soco, mas sai tão fraco que ele vira chacota entre os homens do local. O homem explica a ele que se ele apertar os punhos, levantar as mãos na altura dos olhos e bater, o soco sairá muito mais forte. Todos ficam impressionados com a habilidade do homem, mas ele os expulsam no susto. Ippo tenta replicar o soco ensinado pelo seu mestre e dessa vez se sai muito melhor. O homem o elogia e ensina mais um truque, que consiste em pisar com mais força no chão. E quando pisar, ele deve girar a cintura e o ombro, dessa forma o soco sairá com mais potência ainda. Assim, determinado, ele decide aplicar mais um soco no saco, e dessa vez saiu com mais potência ainda que o segundo, fazendo o saco mexer loucamente. Ao notar algo estranho, o homem vai imediatamente examinar as mãos de Ippo e nota que ele estourou depois que deu o soco no saco, e leva o garoto para dentro de uma sala. Todos ficam comentando que isso acontece bastante com os Hard Punches, que são um grupo específico de lutadores com uma grande potência no soco, ao ponto de estourarem as mãos depois de aplicar o golpe. Dentro da sala, o homem examina Ippo e pergunta se o mesmo faz algum tipo de exercício ou musculação. O jovem diz que não tem tempo para isso e que só ajuda em casa mesmo no trabalho de pesca de sua mãe. Ele fala que ele tem um soco muito bom e que deveria testar ele nos garotos que tiraram sarro dele. Ippo nega, dizendo que se ele fizer isso, com certeza morrerá. Inclusive, ele nunca bateu em ninguém. O seu mestre temporário o repreende, dizendo que até mesmo Mike Tyson apanhava quando era pequeno. Mas isso mudou quando ele soube que uns garotos mataram os seus pombos de criação. E foi dessa forma que ele bateu pela primeira vez em alguém e notou que seu soco era poderoso. Assim, com 20 anos, se tornou campeão mundial dos pesos pesados. E dessa forma, ele renasceu. A conversa acaba quando o homem olha para o relógio e nota que está na hora de voltar para o treino. Mas antes de ir, entrega a Ippo uma fita de vídeo contendo vídeos de luta do Mike Tyson. Chegando em casa atrasado para ajudar sua mãe, a mesma nota ferimentos nele e o questiona se ele apanhou de novo e ainda pergunta se o motivo é porque ele ajuda ela no seu trabalho.
Ele nega e pede para ela não se preocupar. Assim, pegando a bagagem de todos, ele as leva com esforço para o barco. A sua mãe agradece, mas fala que ele não precisa se preocupar com tudo e que pode deixar com ela se não puder ajudar. Em seus pensamentos, ele se sente culpado de não ter defendido as palavras rudes que os delinquentes falaram de sua mãe e vai disparado para dentro de casa ver todos os cortes de luta do Mike Tyson e fica impressionado pela forma de como mesmo renasceu e se imagina sendo forte assim como ele. No outro dia, enquanto está treinando, o homem que protegeu Ippo é abordado pelo mesmo, que o cumprimenta feliz e agradece pelos vídeos que ele o deu. Nesse instante, sabemos o nome do homem, e ele se chama Takamura. Takamura então pergunta a Ippo como é que ele sabe seu nome, e o mesmo mostra uma revista contendo uma matéria sobre ele, já que ele é o campeão dos amadores. Ippo ainda fala que deseja treinar boxe, o que deixa o homem empolgado e convida a ir para a academia onde ele treina. Mas o que o deixa surpreso é que Ippo não quer treinar apenas por treinar, mas sim competir como um lutador profissional. Ele pega o garoto pela gola e com raiva pede para ele não brincar com isso e não falar que deseja ser um profissional sem nem pensar direito sobre isso. Ippo fala que pensou bastante e que quer ser como o Tyson. Takamura diz que ele e o Tyson são muito diferentes. Ippo, ainda cheio de convicção, fala a Takamura que deseja sim ser um boxeador e ainda pergunta a ele como é ser forte, demonstrando que realmente deseja do fundo de sua alma deixar essa frustração que sente de dentro de si e dessa maneira renascer como Mike Tyson. Isso impressiona Takamura e o mesmo vai até uma árvore e dá um chute nela, o que faz várias folhas caírem. Dessa forma, em posição de luta, pega várias folhas em alta velocidade e mostra a Ippo várias delas em sua mão e pergunta a ele se ele pode fazer algo parecido. Então Takamura propõe a Ippo que se em uma semana ele conseguir pegar 10 folhas com naturalidade dessa árvore, usando a habilidade de boxe, ele o aceitará e ensinará a ele várias formas de lutar boxe. Dessa forma, ele volta ao treino pensando que é melhor assim, pois considera impossível o garoto conseguir essa façanha e logo vai desistir dessa ideia. Mas ao contrário do que ele pensa, Ippo se mostra empolgado com o desafio e assim começa seu círculo de treinos. Dessa maneira, se passam dia após dia, treinando incansavelmente, até que no segundo dia já consegue pegar 2 folhas em consecutivo. Chegando em casa, percebe que sua mãe foi trabalhar e esqueceu literalmente que deveria ter ajudado ela. Porém, a mesma deixou uma carta para ele, o incentivando a continuar fazendo o que está fazendo, pois mesmo sem saber o que ele tanto se esforça, ela se sente feliz em vê-lo alegre. Assim, mais dias se passam e ele treina com mais dureza, até notar que está falhando em algo, e assim começa a pensar mais sobre como Takamura pegou as folhas. Ele nota que antes de executar o ato, ele relaxou o seu corpo, e assim tenta reproduzir o mesmo gesto, e vê um progresso. Dessa forma, ele se empolga novamente e promete para si mesmo que não vai desistir.